Jesus. Falar de esperança e paz ao seu coração. Quero cantar com alegria esta canção. Quero contigo poder repartir a luz que ilumina meu ser. A alegria de estar com Jesus, com Ele viver. Vou sorrir, vou cantar, hoje eu vivo por Jesus. Vou falar de amor, hoje eu vivo por Jesus. Minha vida é Jesus. Quero falar de amizade, da bênção que ser um cristão, a comunhão de orar e buscar em adoração. Quero contigo poder repartir a luz que ilumina meu ser. A alegria de estar com Jesus, com Ele viver. Vou cantar, hoje eu vivo por Jesus. Vou falar de amor, hoje eu vivo por Jesus. Minha vida é Jesus. Vou sorrir, vou cantar, hoje eu vivo por Jesus. Vou falar de amor, hoje eu vivo por Jesus. Minha vida é Jesus, eu vivo por Jesus. Amém? Convido a igreja a se levantar nesse momento e nós vamos cantar o hino Restaura. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura restaura os meus planos, Senhor. Restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz. Senhor, grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura.
restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura, restaura, restaura. Esse é o momento em que você terá a oportunidade, durante a semana, de vir até aqui à frente e depositar o envelope com o seu pedido especial de oração. Vai ser tocada uma música especial. Você pode vir no momento de meditação, pensando na letra desse hino, e depositar aqui no altar do Senhor o seu pedido. E logo após será feita uma oração especial pelo seu pedido. Ok? Vai ser tocado o hino agora e você pode vir até aqui à frente e depositar na caixa o seu pedido especial. Muito bem, irmãos, aqueles que já preencheram o seu pedido de oração, já colocaram aqui, daqui a pouquinho nós vamos orar por esses pedidos, mas se você ainda não escreveu o seu pedido, não preencheu, você pode fazê-lo durante o culto mesmo e colocar nessa caixinha aqui, tá ok? Hoje nós estaremos depositando os envelopes com os pedidos de oração aqui nessa caixinha. Amanhã nós já iremos colocar na entrada da igreja, já pegar os envelopes, já colocar o pedido de oração no varalzinho que está ali no salão ao lado, tá ok? No varal. Você pode repetir os pedidos de oração. Você pode ter um novo pedido de oração amanhã, tá ok? Não importa se é o mesmo pedido ou se é um novo pedido. O importante é que você escreva seu pedido aqui e entregue para a gente orar. Nós vamos estar orando a semana inteira por esses pedidos aqui, tá ok? E nesse momento nós vamos nos ajoelhar e rogar a Deus as bênçãos sobre esses pedidos que estão aqui.
Querido Deus, nosso Pai, nós sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor nos quer bem. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, mas, ó Deus, nós também queremos entregar, ó Deus, todos os nossos pedidos em Tuas mãos, para que o Senhor, conforme a Tua graça, conforme a Tua bondade e misericórdia, atenda a cada pedido que está aqui, ó Deus. Nos ajude, Senhor, para confiarmos inteiramente em Ti. Nós sabemos, ó Deus, que aqui tem pedidos diversos, em questão de saúde, financeiro, emocional. Nós não sabemos, ó Deus, os pedidos ainda, mas queremos, ó Deus, por favor, rogar uma bênção todo especial sobre esses pedidos aqui depositados. Senhor, atenda conforme o Teu querer, ó Deus. Abranda o coração de cada um, ó Deus, que fez esse pedido. E, ó Deus, toque no coração de cada pessoa mencionada, ó Deus, ali naqueles pedidos. Que o Teu Espírito incomode, ó Deus, as pessoas ali mencionadas. Nesse momento, onde quer que essas pessoas estejam, que o Teu Espírito, ó Deus, incomode, toque no coração dessas pessoas, ó Deus, e transforme, ó Deus, as suas necessidades, seja emocional, seja espiritual, seja financeira, seja de saúde, ó Deus. Que Teu poder os alcance nesse momento, ó Deus. Nós confiamos, Senhor, inteiramente em Ti, e nós já agradecemos pelos pedidos que aqui foram feitos. Agradecemos porque o Senhor já está atendendo, ó Deus. O Senhor já está fazendo milagres na vida das pessoas, ó Deus. Nós agradecemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa noite para você, é bom estar aqui com você. Quando você chegar amanhã e for olhar ali o seu envelope para ter sua resposta de oração, de quem orou por você, você também pode, na noite seguinte, trazer um recadinho para a pessoa que orou por você. Você pode, inclusive, orar pela pessoa que orou por você. E assim nós podemos fazer um grande movimento de oração aqui na igreja nessa semana. E é interessante você ter ali a resposta, né? Eu orei por você. Se a equipe que estiver orando quiser colocar, inclusive, o horário em que orou, coloque. Porque às vezes nós temos a resposta da parte de Deus, e é justamente no horário que alguém está orando por nós. Mas quando a gente não coloca, passa às vezes desapercebido, e nós achamos que é obra da coincidência, né? Mas a atuação de Deus em nossa vida é obra de intercessão. Então, louvado seja Deus, porque teremos essa equipe numerosa aí, intercedendo pelos motivos de oração que foram colocados aqui na urna. Não precisa ser apenas pedidos, você também pode colocar motivos de gratidão. Nós somos muito fortes em pedir, frequentemente atendidos, mas somos fraquinhos em agradecer. Então, você pode também colocar motivos de gratidão. Faça esse exercício durante essa semana. Minha família... Sim, Jama. No sábado será um culto de celebração em gratidão pelo que Deus fez, faz e continua fazendo na nossa vida. Isso é excelente. Isso é um exercício excelente. Minha família não pôde estar comigo hoje porque Elisama, ela faz parte ali do Ministério de Louvor que conduz o culto de domingo, a igreja aos domingos. E um componente teve que se ausentar, então ela não pôde desfalcar o grupo. E aí foi ela, já sabe, né? Vai uma, vai a outra, e o outro também não descola. Então eu acabei ficando sozinho hoje aqui. Não é? Mas creio que amanhã estarão conosco aí. Tá bom? Então vamos lá. O tema da nossa semana, o tema geral é caricaturas de Deus. Eu queria relembrar você a respeito da definição de caricatura, que é um tipo de desenho
que, definido por excessos, formas e traços deformados, apresenta uma pessoa ou uma situação de maneira grotesca ou cômica. Então eu trouxe alguns exemplos de caricatura para você fazer esse exercício de identificar nesse tipo de desenho personagens históricos. Opa, esse aqui, fácil de identificar, né? Muito fácil de identificar. Eu não sei se essas luzes da frente aqui apagam. Se apagarem, acho que fica melhor. Isso, vai ficando melhor. Inclusive ali, não dá para visualizar bem na tela, mas fizeram ali um pequeno planeta Terra na mão de Einstein, e aqui aquele cogumelo da bomba atômica. Então, como disse a definição, alguém de forma grotesca ou cômica, não é? Aí, uma caricatura muito bem feita, por sinal, não é? Não tem como não identificar o personagem histórico desse desenho aí. Perceba que é o exagero dos traços, das características principais da pessoa que faz a caricatura funcionar. Então, se a orelha é um pouquinho maior, faz um orelhão. Se o nariz é um pouquinho mais achatado, faz um batatão. Se não tem queixo, faz... É assim, nos traços exagerados. Semelhantemente, o povo gosta de caricaturar presidentes dos Estados Unidos. Ele é uma figura porque ele é quase uma caricatura viva, né? O Donald Trump, ele é quase uma caricatura, não é muito difícil, ele é uma caricatura viva. E eu trouxe uma caricatura aí em especial para você apreciar nessa noite. Pena que a do lado ali não saiu, a gente está com algum probleminha na lâmpada aí. Mas aqui ao lado tem uma caricatura minha. Esse aqui é o Geraldo, 14 anos atrás, 20 quilos mais magro e com cara de minhoca. Porque não tem barba, né? Aí fica com cara de minhoca assim. E aí um aluno meu da época, do UNASP Campus 2, onde eu comecei o meu ministério, fez aqui uma caricatura. Mas que pena. Depois a gente tenta na semana aí resgatar esse desenho para você ver. Muito bem. Eu prefiro assim. Aí me representa mais agora. Aquela de 14 anos já ficou defasada. Mas o que tem a ver esse tema das caricaturas comigo, com você e a respeito de Deus? O que tem a ver? Lembre-se da definição. Caricatura é um tipo de desenho que, definido pelas formas ou traços exagerados ou distorcidos, apresenta uma pessoa ou situação de maneira grotesca ou cômica. Caricaturas de Deus são apresentações de Deus ou representações de Deus de maneira distorcida. Então, há muitas pessoas que rejeitam Deus na sociedade em que vivemos dos dias atuais, mas elas não estão rejeitando o verdadeiro Deus, porque elas não tiveram contato com Ele. Elas tiveram contato com uma caricatura. Elas estão rejeitando uma visão distorcida de Deus que não condiz com quem Ele realmente é. Estão rejeitando caricaturas que o imaginário religioso humano criou a respeito do Deus verdadeiro. E essa é uma chamada à reflexão nossa como igreja, para nos perguntarmos se estamos apresentando para as pessoas aí fora o Deus verdadeiro ou se estamos representando uma caricatura. Um Deus que eu criei na minha mente, a minha imagem e semelhança, na minha crendice religiosa, e que eu mostro às pessoas. E às vezes as afasta. Muito bem. Amanhã nós veremos essa caricatura. O Deus Red Bull. Ou no bom português, Red Bull. Ok? É aquele que te dá asas. O que será que é esse negócio? Só se você vier amanhã para saber o que vai ser isso aí. Na terça-feira, o Deus sem coração. Outra caricatura bem grotesca. Na quarta-feira, o Deus sob encomenda. O Deus on demand. E na quinta-feira, caricaturas versus miniaturas. E na sexta, encerraremos aqui a semana com a celebração da ceia, onde temos o nosso Deus sendo nosso anfitrião, nos recebendo na mesa do Senhor. Então esses são os temas da semana. E hoje? Qual é o tema de hoje? O Deus estraga prazeres.
Muitas pessoas que querem crer em Deus, que estão ansiando por alguma coisa na vida espiritual, são apresentadas a uma caricatura mal-humorada, interessada em um moralismo vazio, em um formalismo sem vida, interessada no que a pessoa deve fazer para agradar. E não apresentadas ao Deus verdadeiro da Bíblia. Na época de Jesus, havia uma classe de pessoas que representava muito bem essa caricatura, essa figura grotesca de Deus. Eles eram conhecidos como os fariseus. Aliás, os grandes embates de Jesus nos evangelhos se dão justamente com essa classe de pessoas, os fariseus. Você vai folheando ali os evangelhos e vai vendo que no transcorrer do ministério, Cristo vai tendo vários embates. E eu trouxe aqui para lembrar você alguns deles. Por exemplo, Mateus 15, 1 e 2. Vejam, os discípulos dele comem sem lavar as mãos. Os fariseus falando. Comem sem fazer o ritual da lavagem das mãos. Se você for a Mateus 12, 1 e 2, você tem essa reclamação dos fariseus. Seus seguidores estão colhendo espigas de trigo para comer no sábado. Que absurdo! E não se engane, lá é espiga de trigo. Vai fazer com um pregador que eu vi aí um tempo atrás, dizendo que os discípulos estavam colhendo milho no sábado. O milho é originário das Américas, não era espiga de milho, é espiga de trigo. E a espiga de trigo, quando madura, você coloca aqui na palma da mão e só faz assim, ó. E o grão sai e você come. Não há trabalho, é uma simplicidade. Mas os fariseus reclamaram. Estão colhendo espigas de trigo no sábado. Que absurdo! Você vai a João 5, 15 a 18. Ele tem curado pessoas no sábado. Quem ele pensa que é? Frase típica de um fariseu. E a minha preferida, Lucas 15, 1 e 2. Vocês não vão acreditar. Ele está recebendo pecadores e comendo com eles. Porque na visão bíblica, comer com alguém é entrar em aliança com essa pessoa. É você firmar um pacto. Por isso há um ditado até hoje no Oriente Médio que é: há pão e sal entre nós. Ou seja, foi firmada uma aliança. Foi firmado um acordo, há um relacionamento. Quando Jesus recebe os pecadores e come com eles, Jesus está entrando em aliança com aquelas pessoas. Por isso que depois dessa crítica, em Lucas 15, 1 e 2, ele vai propor aquelas 3 famosas parábolas. A parábola da moeda perdida, da ovelha boca aberta e do pai extraordinário. Não é a parábola do filho pródigo. A ênfase ali não está no filho pródigo. A ênfase está no pai. É a parábola do pai extraordinário. O pai que sai ao encontro do filho que volta. O pai que sai de dentro da casa para reconciliar o filho que ficou e que estava perdido ali também. Então essas eram reclamações. Mas não seja muito rápido em jogar pedra nos fariseus. Ok? Não seja muito rápido. Porque tem gente que acaba se tornando um fariseu julgando o fariseu. Lembra daquela oração de Lucas 18? Que o fariseu diz assim: ó Senhor, graças te dou, porque eu não sou assim, assado e tal, e nem como aquele publicano ali. E às vezes a gente ora assim: Senhor, muito obrigado porque eu não sou como o fariseu que julga o publicano. E a gente está no mesmo papel, na mesma linha, na mesma onda, na mesma correnteza. Então não seja tão rápido em julgar os fariseus. Os fariseus eram aquilo que o homem podia produzir de melhor. Qual é o problema? É que é o que o homem pode produzir de melhor, não o que Deus produz. Então, relembrando você aí, os fariseus surgiram de uma tentativa humana de proteger a religião de Deus. É uma boa intenção ou não é? Claro que é. Tinha que proteger a religião, por quê? O povo de Deus havia sido levado para o cativeiro em Babilônia, porque haviam transgredido a lei. Agora, ao saírem do cativeiro, depois dos 70 anos preditos por Jeremias, surgiram pessoas genuinamente preocupadas em impedir que isso acontecesse de novo. Ora,
Se o povo de Deus foi para o cativeiro porque transgrediu a lei, agora que nós saímos do cativeiro, nós precisamos proteger a lei de maneira que o povo não transgrida, senão a gente vai para o cativeiro de novo. E daí surgiu o farisaísmo. Regras humanas para proteger o quê? A lei divina. Regras humanas para proteger a lei divina. Isso é farisaísmo. E qual é o problema do farisaísmo? O problema do farisaísmo é que a ênfase dele está onde? No exterior. Cuidar do exterior do copo quando o interior está sujo. Como uma iniciativa humana para agradar a Deus, sua ênfase está em moralismo, formalismo, ritualismo e em regras e esforços externos para estar de bem com a divindade. Só para proteger o sábado, eles tinham 65 mandamentos. Então até a pessoa chegar no sábado, ela tinha que transgredir vários, para então chegar no miolo da lei. Regras humanas para proteger a lei divina. E aí vem os absurdos que você já conhece, né? Já ouviu em vários sermões. Por exemplo, você não pode carregar um lenço no sábado porque é trabalho. Então o que você faz? Costura na roupa, porque ele faz parte da roupa. Então, ao mesmo tempo que eles criavam tantas regras para proteger a lei, como se tornou algo insustentável, agora eles tinham que criar maneiras de burlar as próprias regras que eles criaram para conseguir viver. Não pode dar mais de tantos passos no sábado. Mas se você colocar uma comida aqui, onde você chegou no limite dos passos, ali passa a ser sua moradia. Então você pode dar outros tantos passos dali para frente e ir fazendo assim. Ora, não era bem mais fácil não criar essa regra? Esse é o problema do farisaísmo. A ênfase se dá no exterior. A ênfase se dá no exterior. A santidade no farisaísmo é exposta como um traço de caricatura, distorcido, exagerado, deformado, exigindo que você faça algumas coisas para ter o favor de Deus. É uma ênfase equivocada que geralmente leva ao quê? Hipocrisia. Esse é o traço deformado na caricatura do Deus estraga prazeres. A santidade. Deformada, exagerada, distorcida. Fazer para receber. Mas Jesus trabalhou com esse povo e expôs algumas coisas. Passei umas 500 vezes aqui. Jesus fez um discurso duro e eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 23, 25 a 28. Jesus fez um discurso duro sobre os fariseus. Acho que enquanto Jesus falava, eles iam tendo que tomar analgésicos, porque as pancadas foram fortes. Mateus 23, 25 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus, qual é o adjetivo? Hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. ênfase no exterior, quando o interior não está limpo. É como aquela velha história, eu acho que você lembra dessa ilustração, da mulher que ficava na sala da casa, enquanto o marido lia o jornal, e dali da sala da casa ela observava a vizinha estendendo as roupas. Lembra dessa história? E a vizinha estendia as roupas e ela comentava com o marido: olha que vizinha porca, que mulher porca. Olha os vestidos, olha os lençóis todos encardidos. Que mulher porca. E o homem olhava assim por cima do óculos, enquanto lia o jornal, e ficava quieto. E isso ia se repetindo dia após dia, quando a vizinha estendia as roupas no varal. Olha lá, meu bem, que mulher porca. Deviam estar brancas, estão encardidas. E o homem olhava por cima do óculos, continuava lendo o jornal.
Até que um dia, a vizinha estendendo roupa, ela olhou lá de dentro e disse: finalmente aquela mulher aprendeu a lavar roupas. Estão branquíssimas, alvas. E o marido tirou os óculos e disse: não, fui eu que limpei os vidros da nossa janela. Fui eu que limpei os vidros da nossa janela. Esse é o problema do farisaísmo. Nós queremos medir os outros pelo nosso padrão, quando o nosso padrão não é padrão para nada. O padrão é o padrão de Deus, não o nosso. E Jesus ainda vai um pouco mais além aqui, nesse capítulo. No verso 23, ele nos dá um exemplo claro dessa hipocrisia. Verso 23, do capítulo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, qual é o adjetivo? Hipócritas de novo. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, as menores hortaliças, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Não há problema em dizimar do endro, do cominho e da hortelã, mas quando você faz isso e esquece a justiça, a misericórdia e a fé, dizimar do endro, da hortelã e do cominho não tem validade nenhuma diante de Deus. Esse é o problema da hipocrisia. A grosso modo, por exemplo, um bom fariseu, e você o encontra em todas as nossas igrejas. Um bom exemplo, que não é um bom exemplo, é um mau exemplo, mas é um bom exemplo para explicar o negócio. É aquele camarada que é assíduo na igreja, que tem a assinatura da lição da escola sabatina, que teologiza no sábado pela manhã, tem prazer nisso, mas na casa dele é o cão chupando manga. Intragável. Eu conheço em outras galáxias aí, né? Eu conheço. Tem que lidar com isso. Você tem o cara ali, mais alinhado que o pastor. Mas na casa, a esposa dorme com réstia de alho, crucifixo, uma estaca do lado, né? Porque o camarada é um ser das trevas. Isso é farisaísmo. ênfase no exterior. E Jesus desmascara isso no verso 2 até o verso 5. Acompanha comigo, Mateus 23 ainda. 2 a 5. A multidão estava ali, os discípulos também, e Jesus diz assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, como legisladores. Façam e obedeçam a tudo quanto eles disserem. Opa! Que declaração de Jesus! Ele diz para o povo assim: ó, os escribas e fariseus estão no lugar de Moisés, se assentaram ali. Façam e obedeçam a tudo quanto eles disserem. Porém o quê? Que diz aí? Não os imitem nas suas obras, porque eles dizem, mas não fazem. Esse é o problema dessa caricatura do Deus estraga prazeres. Quando nós adoramos essa caricatura do Deus estraga prazeres, nós nos tornamos a semelhança dela. Aliás, porque nós a criamos a nossa semelhança. E aí nós nos tornamos hipócritas. Pessoas que dizem, mas não fazem. Que cobram, mas não ajudam. Olha o verso 4. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com um objetivo: com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. O fariseu é aquele que gosta dos tapinhas nas costas. É aquele que quando prega e você sai lá, você tem que dizer: que sermão suculento. Senão ele sai triste para casa. Sai murcho. Porque ele precisa de reconhecimento para o seu ego. O fariseu é aquele que diz, mas não faz. Aquele que prega, mas não vive. E aquele que cobra os outros segundo o seu padrão teórico de vida, porque na prática ele mesmo
não o segue. Que tristeza, hein? Poxa vida, vir ao domingo à igreja para ouvir esse tipo de coisa. Não, calma aí, não terminamos. Nós vamos já passar a questão do cristianismo. Mas antes, eu queria dizer a você que eu já vivi fariseu. Eu já fui um belo fariseu. Um exemplar raro, inclusive. Isso começa às vezes na infância da gente, na juventude, né? Na época de escola eu sempre fui aquele aluno de primeira carteira. Primeira carteira. Copiava tudo que o professor dizia. O professor respirou, tinha a respiração registrada ali. Aquele menino assim. E você sabe que menino assim, no ambiente de adolescentes, acaba sofrendo algumas observações, não é? Aquelas coisinhas. Até porque eu era estranho mesmo, eu nasci no século errado. Eu usava um relógio de bolso. Nunca gostei de relógio de pulso. Agora não precisa mais de bolso, porque tem celular, né? E eu era esquisitão, era assim. Usava coletezinho com o uniforme da escola. Só colete, cardigan e pullover. Essas eram minhas roupas. E um guarda-chuva. Se ameaçasse chover, eu estava com guarda-chuva. Não um guarda-chuva automático. Aqueles belos guarda-chuvas dos cavalheiros britânicos, né? Aquele belo guarda-chuva. Então você acaba sendo alvo de algumas brincadeiras, o que nós hoje chamamos na escola de bullying. E você cria mecanismos de defesa. E o mecanismo de defesa que surgiu em mim foi o farisaísmo. Eu tinha discursos duros e cobrava os outros pelo meu padrão. Então eu lembro, por exemplo, que no ensino médio eu fui colocado como líder de turma. Representante de classe, presidente, esse troço aí, deve existir até hoje. E era só por zoação. Vamos colocar o Geraldo e tal, porque eu já era zoado demais, porque naquela época tinha um maldito programa de televisão, a escolinha do professor Raimundo. E havia um personagem diabólico lá, que Geraldo, então era toda hora esse negócio assim. Aí já era zoado, aí elegeram para zoar comigo. Pois assim que eleito, me levantei da minha primeira carteira, fui ao lado da mesa do professor, ela nem estava entendendo o que estava acontecendo, e comecei um discurso de posse. Eu não lembro todo o discurso, mas lembro do final. E no final eu disse assim: cada povo tem o rei que merece. Olhei com um tom grave para eles e me assentei. Ficou um silêncio de cemitério na sala. Pois a partir daquele dia eu comecei a viver como fariseu. Eu peguei o código disciplinar da escola, coloquei na contracapa da agenda. E quando alguém saía da linha, eu apontava: você está infringindo o artigo tal, parágrafo tal do código disciplinar dessa instituição de ensino e será incluído no meu relatório para o serviço de orientação educacional. Isso é um fariseu. E mandava. Eu expulsei até um colega com isso já. Não, porque escola particular a gente não apanha, né? Graças a Deus, mas se fosse na escola... Eu estudei 1 ano em escola pública, e aí eu tive que aprender um instinto de sobrevivência. Como naquele ano, eu já tinha aprendido tudo que eles estavam aprendendo na escola pública. Eu tinha saído da escola adventista para a escola pública, 1 ano. E eu tinha aprendido tudo que eles estavam vendo naquele ano. O que eu fazia para não apanhar, para não ser pendurado em portas de armário, para não receber um cuecão e coisas assim? Eu ensinava para eles a matéria na linguagem deles. Então eu era o professorzinho ali, né? E era poupado, né? Era tolerado. Foi assim que eu sobrevivi a 1 ano de escola pública e posso estar aqui para contar a história para vocês hoje, senão eu não teria sobrevivido. Então, esse instinto farisaico foi me acompanhando durante toda a vida. E quando eu estudei teologia, eu era o aluno da primeira carteira, copiava tudo, inclusive as respirações do professor. Eu lembro que eu tinha um professor, doutor Amin Rodor, e ele ficava falando lá, e às vezes ele ia dar uma referência do livro que ele chamava O Conflito dos Séculos. Não era o grande conflito, ele era da geração do conflito dos séculos. E ele dizia assim: isso está aí na página 654. Ok, 654. Aí alguém perguntava: qual que é a página, professor? 565. Eu disse: mas é 650, 565. Aí outro perguntava: qual que é a página? 456. Aí toda vez que ele dava uma referência, mas todas elas estavam lá anotadas no meu caderno, todas. E quando eu me formei com esse perfil, eu recebi o meu primeiro chamado para uma função que tem tudo a ver. Eu fui chamado para ser preceptor, aquele que cuida dos preceitos, da regra. Imagine um fariseu
sendo preceptor. Mas eles sobreviveram. Sobreviveram, viu? Se eles sobreviveram a mim, eles sobrevivem até a crise que o Brasil está passando hoje. E depois de preceptor, então eu fui promovido a diretor interno, lá no IABC. Conhecido por alguns como o Satanás da escola, né? Porque o diretor interno é aquele que de fato é o próprio regulamento personificado. Ninguém era matriculado na escola sem uma entrevista comigo antes. E se durante a entrevista o aluno já desse sinais de insubordinação, eu cancelava na hora. Recebemos ali pertinho de Brasília, você sabe, o clima tal. Recebi às vezes aluno que começava a destratar a mãe na minha frente. Aí eu já dizia: mãe, muito obrigado por ter vindo. Encerramos a entrevista. Você conheceu lá. Eu peguei aquela fase boa, sabe? Pode levar seu filho embora. Mas como, pastor? Não, nosso colégio é um internato, não é reformatório. E se o seu filho não respeita a senhora, não vai querer respeitar a minha autoridade aqui dentro. Então, muito obrigado, tchau, e vá-se embora. E eu tinha lá um grupo de angolanos. Entre eles estava essa menina sorridente aqui, a Sofia. Quando eu preparei essa mensagem, há um tempo atrás, eu liguei para ela, mandei mensagem pelo Face para pedir autorização a ela para contar essa história e colocar a foto dela aí. A Sofia, como boa angolana, gostava de fazer umas coisas diferentes no cabelo. O cabelo dela era mais curtinho, então ela colocava esses negocinhos, que eu não sei o nome, mas colocava. Eu não sei se é o Rastafari, mas colocava um aplique, né? Um aplique. Colocava um aplique. Num sábado pela manhã, chega o pastor Geraldo na igreja do internato IABC, observa, conta as ovelhas e encosto na preceptora. Onde está a Sofia? Porque era assim, eu olhava e, né? Onde está? E a preceptora engoliu em seco. Ui, não veio, pastor. Eu disse: como assim não veio? Ficou no quarto. Eu disse: isso eu entendi, mas você deveria ter trazido. Pastor, mas eu disse: sem desculpas, eu vou com você buscá-la. Imagina, coitada da preceptora foi. Passo miúdo. E eu apressando, vamos lá. Aí entramos. Batemos no quarto. Eu disse: entra você primeiro, para saber se ela não está pelada. Aí entrou: não está pelada, pastor, pode entrar. Eu entrei: Sofia, você está atrasada para o culto. A Sofia estava com metade do cabelo feito, metade do cabelo não feito. E ela disse: pastor, eu não vou conseguir ir ao culto hoje, porque eu não consegui terminar a tempo o meu cabelo. E até eu terminar, o culto já vai ter acabado. É uma boa explicação, não é? Eu aceitei? Não. Porque eu era o quê? Um fariseu. Eu disse: Sofia, você vai comigo para o culto agora. Ela disse: mas pastor, eu estou só com a metade. Eu já ouvi, eu não sou surdo. Mas você vai comigo para o culto agora. Mas como é que eu vou? Eu peguei um lenço qualquer dela lá. Você vai embrulhar sua cabeça nesse lenço e vai comigo para o culto agora. E a Sofia, tão boazinha, coitada, enrolou o lenço na cabeça e saiu daquele quarto chorando comigo. Sentou lá no último banco da igreja, com um lenço enrolado na cabeça, e ficou até o final do culto. E hoje eu me pergunto o quanto daquele culto a Sofia assimilou. O quanto daquele culto aquela menina assimilou. Nada. 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 Enquanto alguém pregava, ela chorava. E não era pelo apelo do pregador, era de constrangimento e talvez de raiva daquele fariseu. E eu poderia ter colocado em risco a salvação dessa menina, porque ela poderia transferir a sua raiva e a sua mágoa para quem? Para Deus. Porque eu ali era o representante daquela caricatura do Deus estraga prazeres, que queria a menina no culto, não importando se ela teria que ir de maneira constrangedora e não prestar atenção em nada. Essa era a caricatura. Não o Deus amoroso das Escrituras, que poderia tolerar que ela não fosse, ou então que o seu servo fizesse o culto com ela no quarto, já que o culto era tão importante, fizesse no quarto. Esse era o Geraldo fariseu. E eu demorei um bocado de tempo para me libertar do meu farisaísmo. Louvado seja Deus, porque a graça de Jesus me alcançou.
Amém mesmo, diga amém, viu? Mas a Sofia, nós nos encontramos depois. Eu vim fazer um curso no NASP aqui, eu estava ainda na Bahia, vim fazer um curso no NASP Campus 2, e meus ex-alunos, apesar de torturados e essas coisas tudo, sempre gostaram muito de mim, e aí me convidaram para um almoço. Eu fiquei meio com o pé atrás, porque a comida poderia estar envenenada, poderia ser uma tocaia ou alguma coisa assim para se vingar, né? Mas eu fui, que eu nunca fui de amarelar. E cheguei lá nesse almoço, quem estava lá? A Sofia. E nessa época eu já era convertido. E aí eu olhei para a Sofia e disse: Sofia, eu queria, na frente de todos aqui, te pedir perdão por aquele sábado. Você lembra daquele sábado? Ela disse assim: como eu poderia esquecer? Que pergunta idiota minha, né? Como eu poderia esquecer? Aí aquele, né? Eu disse: você me perdoa, Sofia? E os olhos dela encheram de lágrimas. E ela veio me dar um abraço que me libertou. Um abraço de perdão. Um abraço de perdão. Quando eu mandei a mensagem para ela pedindo para usar a foto e contar a história, ela disse assim: pastor, eu agradeci, muito obrigado, Sofia. Ela disse assim: eu que lhe agradeço, porque dessa história trágica eu ainda aprendi uma coisa, que Deus me ama, arrumada ou desarrumada, com o cabelo inteiro ou pela metade. Mas isso foi pela misericórdia de Deus que ela aprendeu, não foi pela minha atitude, porque a minha atitude poderia ter expulsado essa menina do caminho da salvação. Esse é o problema do farisaísmo. Mas e o cristianismo? Jesus disse assim em Mateus 5:20: se a justiça de vocês não excederem muito a dos fariseus, vocês não entrarão. Por quê? Porque a justiça do fariseu é justiça humana. É o que o homem produz, é o padrão humano. Jesus está dizendo que a justiça do reino é a justiça que Deus dá. A justiça que o reino exige é a mesma justiça que o reino dá. É essa justiça que excede em muito a dos fariseus. Porque o cristianismo tem uma ênfase no interior. Não que o exterior não seja importante, mas a transformação vem de dentro para fora, e não o contrário. O foco não está no que você faz. No cristianismo, o foco está no que Jesus fez. No que Jesus fez. Veja o texto. É o último texto dessa noite. Romanos, capítulo 3. Romanos 3, 20 a 24. Vejam o que diz esse texto. Visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. A Bíblia de então. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Desse texto a gente aprende algumas coisas. Primeiro, você não pode ganhar a aceitação de Deus pela obediência à lei. Você pode ser um bom moralista, mas não é isso que ganha o favor de Deus, porque o favor de Deus é graça. Não é meritocracia, é graça. Então você não ganha a aceitação de Deus porque obedece à lei. Você não é favorito de Deus porque você vem aqui domingo, quarta e sábado chegando no horário. Não. Isso é resultado do seu relacionamento com Deus, mas isso não compra o seu relacionamento com Deus. Segundo ponto, o propósito da lei é despertar em nós o senso da necessidade do Salvador. É para isso que a lei está ali. É pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. Então não é pela guarda dela que eu sou salvo. Terceiro ponto, ser justo diante de Deus se dá unicamente pela fé em Jesus Cristo. Uma vez eu acompanhava o pastor Arilton do Bíblia Fácil. Ele tinha ido numa igreja que eu pastoreava e ele fez um sermão de Efésios 2, 8 a 10. Pela graça sois salvos mediante a fé. E ele perguntou assim: a guarda dos mandamentos ajuda na salvação?
E a minha igreja, 80% disse sim. Eu disse, oh meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui há 4 anos? Aí ele leu o texto de novo e disse, aguardo os mandamentos, ajudo na salvação? Sim. Acho que até aumentou para 81% ainda, né? Não sei se foi a Datafolha ou o Ibope que fez a pesquisa, aumentou. 81%. A guarda dos mandamentos não contribui na minha salvação. Nada, 0%. A contribuição da lei para a salvação é me condenar para dizer, pecador, você precisa do Salvador. Me confronta com a lei para despertar minha pecaminosidade. Por isso que Paulo diz que a força do pecado é o quê? É a lei. Então nós somos aceitos por Deus por graça, não por obras. Farisaísmo é performance. Eu faço, eu me esforço para ganhar o amor e a aprovação do Deus estraga prazeres. Eu tenho que ir lá, nem que o meu cabelo esteja pela metade. Eu não vou prestar atenção em nada, mas eu preciso estar lá. Farisaísmo é performance, é você fazendo. Cristianismo não. Cristianismo é suficiência da graça. Jesus é perfeito. Ele fez, Ele faz por mim, e Ele faz em mim, não para que Deus me ame, mas porque Deus me ama. Jesus não morreu por nós para que Deus nos ame. Ele morreu porque Deus nos ama. Jesus não intercede lá no santuário celestial para que Deus me ame. Ele intercede porque Deus me ama. Isso é a graça. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Então entenda. O Deus verdadeiro não é um estraga-prazeres. Interessado no que você faz. Ele está interessado em quem você deve ser, porque aí o que você faz vai ser resultado disso. Não tenho que obedecer para ser amado, mas é porque eu sou amado que eu reconheço os limites colocados para a minha proteção. Às vezes as minhas meninas querem fazer alguma coisa e eu digo não. E elas ficam emburradas. Mas elas sabem que eu estou dizendo não por quê? Porque eu quero torturá-las. Porque eu as amo. Eu digo não. Eu amo vocês, então é não. Não é porque eu amo que tudo é sim. Então, quando eu sou amado, eu reconheço que sou amado, eu reconheço os limites colocados. Lembre do Éden. Deus colocou limites no Éden ou não? Claro que sim, mas pense, olha quanta coisa Deus disse. Olha, gente, estou plantando vocês aqui no Éden, tá bom? Vocês cuidem do jardim. Vocês dominem a terra, dominem sobre os peixes, sobre as aves, animais. Deem nome a toda essa bicharada aí. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas dessa aqui não. Não, puxa vida, dessa. Então não vale mais nada. Então não, se dessa aqui não. Tem gente que é assim. O limite é para minha proteção, não é para minha infelicidade. Quando Deus diz não, é porque Ele ama você. É diferente do estraga-prazeres, que diz não para que você tenha que se esforçar para fazer melhor, para agradá-lo e comprar o amor dele. É diferente. Então, se você não entendeu até hoje, Deus ama você de graça. De graça. Se você não entendeu até hoje, você não é responsável por mudar as pessoas. Isso é caricatura. Quem muda as pessoas é Deus. Você é responsável por representar Deus para elas. Para mostrar para elas o padrão amoroso de Deus e não o seu padrão. Esse ano, já fazia 74 anos que se achava que não teríamos nenhum novo quadro achado, descoberto, daquele pintor holandês Rembrandt. Pois esse ano acharam esse quadro aí. O retrato de um jovem cavalheiro, ele data cerca de 1634. Esse quadro aí passou despercebido por cerca de 4 séculos, gente. 4 séculos. Mas aí descobriram, especialmente pelos detalhes aqui do colarinho, que caracteriza as pinceladas de Rembrandt. Ele foi vendido em maio desse ano, 16 de maio, pela bagatela de $185 mil.
o equivalente aí a, dependendo que o dólar está assim agora, mas equivalente a uns 690 mil reais. Aí eu queria fazer um exercício com você. Isso é uma obra de arte, é caro, não é? Imagine que você tem sobrando, ok? 690 mil que você não tem onde investir, tá bom? Porque tem muito aí. Aí você resolveu comprar esse quadro, 690 mil reais. Mas por uma tragédia ali, o quadro ficou sujo de lama. O quadro está sujo de lama. O que você vai fazer? Que não dá para deixar o quadro sujo de lama. A lama vai estragar a pintura. Você vai fazer o quê? Esse é o ponto, Jama. Não caia na ideia errônea de pegar um potinho com água. O potinho que você usa lá em casa, que você guardou do sorvete, que depois, que eu guardo, tem um monte lá em casa. A gente guarda feijão nesses potes de sorvete. É uma maravilha, você não precisa estar comprando tapoeira, essas coisas caras, não. Guarda no pote de sorvete. Aí você pega aquele pote de sorvete e faz uma mistura lá. Eu preciso limpar a lama do meu Rembrandt de 690 mil reais. Eu ponho um pouquinho de água sanitária, um pouquinho de sabão em pó, sem IP, porque o homem está caro para chuchu. Eu vou colocar mais um alvejante genérico, porque o Vênus também é o olho da cara. Então vou pôr, vê que eu entendo essas coisas, né? E aí ponho ali, misturo e vou agora passar uma bucha. E um pouquinho de álcool também, para atacar fogo depois, né? Porque depois o que vai acontecer com a tela? Vai estragar por completo. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar a tela valiosíssima e levar para um especialista. Um restaurador, aquele que tem as ferramentas e as técnicas necessárias para tirar a lama do quadro. Você já entendeu o que eu quero dizer, né? Cada ser humano é uma obra de arte valiosíssima. Você e eu não temos as ferramentas, nem as técnicas para tirar a lama. A única coisa que você e eu podemos fazer é conduzir essas obras de arte ao restaurador por excelência. Ele tem as técnicas amorosas. Ele tem as ferramentas perfeitas. E ele restaura a obra de arte à perfeição original. Então não caia no erro do farisaísmo, de querer consertar as pessoas. Porque isso não é tarefa sua, não é tarefa minha. Isso é tarefa do grande restaurador, como ele fez com essa mulher aí. Lembra dela? Aqueles fariseus, representantes da caricatura do Deus estraga prazeres, a levaram a Jesus, não porque acharam que ele iria consertá-la, mas porque eles julgavam que ela não tinha mais conserto, e que seria o ponto final no ministério de Jesus. Mas Jesus faz o quê? Restaura. Porque é isso que ele faz de melhor. Ele restaura o ser humano. Ele tem prazer nisso. E aí ele diz o que para a mulher no final? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E eu creio do fundo do meu coração que essa mulher passou a viver uma vida o mais afastada possível do pecado. Não para ser amada, mas porque ela foi amada. E como resposta a esse amor, agora ela andava longe do que desagradava ao seu Senhor. Isso é a graça. Isso é o cristianismo. Eu convido você nessa noite a ser uma obra de arte restaurada e a ser aquele que conduz a obra de arte ao restaurador, a dar o seu melhor, a fazer mais, a se doar em favor das pessoas, a representar o Deus verdadeiro e não uma caricatura. Temos uma mensagem, onde está a nossa música final? Ao lhe encontrar, pude entender o sacrifício que por mim ofereceu, por me amar, se entregou, pagou
para eu poder viver. Eu aceito em minha vida o seu sacrifício de amor e me entrego inteiramente ao meu Senhor, pois minha salvação encontro ali no sofrer de meu Jesus. Me trouxe liberdade, amor sem fim. O meu viver a Ele eu dou, e sobre o pecado triunfou ao vencer naquela cruz. Eu eternamente irei viver ao lado de Jesus, ao contemplar o seu amor. Eu posso ter certeza que Ele voltará, e então terei como expressar meu desejo de um dia o encontrar. Poderei agradecer por tudo que Ele fez por mim, e num lar de paz eu viverei, enfim, pois minha salvação encontro ali no sofrer de meu Jesus. Me trouxe liberdade, amor sem fim. O meu viver a Ele eu dou, e sobre o pecado triunfou ao vencer naquela cruz. Eu eternamente irei viver ao lado de Jesus. Eu encontro ali no sofrer de meu Jesus. Me trouxe liberdade, enfim, e o meu viver a Ele eu dou, e sobre o pecado triunfou ao vencer naquela cruz. Eu eternamente irei viver ao lado de Jesus. Eu eternamente irei viver ao lado de Jesus. Amém. Que sua eternidade ao lado de Jesus comece hoje, comece agora. Posso orar por você? Vamos ficar em pé, pedirmos a bênção final de Deus nessa noite. Amado Pai, louvamos Teu nome por Tua grandeza, pelo Teu poder, mas especialmente pelo Teu amor por nós. Agradecemos porque o Teu amor transborda em nossa vida em obediência e santidade. Agradecemos porque Tua palavra nos ensina que não precisamos comprar ou conquistar o Teu amor, mas Ele é ofertado de graça por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E pedimos humildemente que Teu Espírito nos ajude a não sermos representantes dessa caricatura de um Deus estraga-prazeres, mas a sermos representantes da religião do Cristo, do verdadeiro cristianismo, que aceita, que acolhe e que transforma as pessoas de dentro para fora. Que o Teu padrão seja realizado em nossa vida e que sejamos condutores de pessoas
para serem restauradas por tuas mãos amorosas, tuas mãos precisas, tuas mãos restauradoras. Leva-nos daqui sob a companhia dos teus anjos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.